Olá a todos e bem-vindo a este vídeo Cultivar durante pandemias. Como cultivar comida em tempos de crise e quarentenas com foco na hidroponia. O meu nome é Henrique Sanches e esta apresentação foi feita por eu e o meu colega Martim Bastarachea dentro da organização Ponic Labs em março de 2020. Como sabem, estamos atualmente a viver uma mesma pandemia, não é? É uma situação nova, difícil de prever, mas nós achamos importante que dêssemos ao mundo um pouco a nossa experiência em termos de cultivo. Pessoalmente, eu, o Henrique, tenho vários anos de experiência dentro do cultivo sem terra, como é a hidroponia, a aquaponia e hidroponia orgânica, e achamos que poderia ser interessante um pouco para as pessoas ficarem inspiradas a cultivar um pouco dentro da sua casa e usar um pouco a experiência que estamos a viver para começar algo novo. Começando a apresentação com esta pequena frase de Peter Brian Medawar que diz: um vírus é um pedaço de ácido nucleico rodeado de más notícias. Eu escolhi esta frase um pouco para nos lembrar que sim, o vírus é uma coisa assustadora e pode trazer más notícias, mas também é uma oportunidade de mudarmos comportamentos e, nesse sentido, vem esta apresentação trazer informação para que vocês possam efetivamente pensar em cultivar a vossa própria comida, tendo em conta o panorama onde nos encontramos atualmente. E há muitas formas de cultivar a nossa própria comida. Podem ver aqui onde escrevi e desenhei um pouco as formas principais relevantes para esta apresentação, as formas diferentes de poder cultivar comida. A que já devem conhecer é o cultivo com terra, também conhecido como geoponia, onde há duas formas principais. A primeira é o cultivo intensivo, que toda a gente conhece. São as grandes extensões de terra de monocultura com grandes tratores que produzem quase toda a comida que consumimos atualmente. Depois temos também o cultivo mais tradicional, que agora está um pouco a voltar, por assim dizer, que é o cultivo biológico, ecológico e orgânico, onde também se enquadra a permacultura. Pronto, que é um cultivo mais pequeno, com menos produção, um pouco mais lento também na sua própria produção, mas mesmo assim relevante. Depois, as várias formas de cultivo onde eu tenho mais experiência é o cultivo sem terra, conhecido como hidroponia. Dentro desses dois cultivos, desse cultivo de hidroponia sem terra, há duas formas principais. A primeira é a hidroponia mineral, que é a forma mais conhecida que se produz atualmente. Dentro da hidroponia mineral temos uma forma ativa, onde se injeta energia e oxigênio para melhor distribuir os nutrientes, e uma forma mais passiva que conserva mais energia. Depois, dentro da hidroponia, temos também a hidroponia orgânica, é uma forma mais recente de cultivo, ainda bem na fase de experimentação, mas dentro da hidroponia orgânica temos a maior componente, que é a aquaponia. E a aquaponia vem ao de cima em comparação com todas as outras formas de cultivo, porque precisamente permite a produção de peixes para consumo, ou seja, de proteína animal, conjuntamente com a produção de plantas. Isto, claro, usando os resíduos dos peixes e transformando-os para a produção, para nutrientes que as plantas possam então consumir. Como curiosidade, temos aqui que há duas formas principais de aquaponia. A forma acoplada, onde todo o fluxo de água e de nutrientes está sempre a andar à volta, por assim dizer, e é um pouco reservada a produções mais pequenas. E depois a forma desacoplada, que é uma forma ainda emergente. Ao separar várias partes do fluxo, consegue-se ter uma produção maior e mais consistente. Agora sim, temos então duas formas de produção em hidroponia orgânica mais emergentes, mais experimentais. Uma delas é a bioponia, que utiliza resíduos orgânicos dentro de um contexto de cultivo sem terra para produzir as plantas. E depois temos a antroponia, neste caso utilizando a urina humana processada, que também, como a aquaponia, pode ter uma componente acoplada ou desacoplada, como vamos ver mais à frente. Nesta apresentação vamos dar prioridade ao cultivo sem terra pela sua eficiência em tempo de cultivo e pelas poupanças no uso da água. A forma de cultivo sem terra é uma forma mais rápida porque as raízes das plantas não precisam de gastar tanta energia e tempo para fazer com que as suas raízes cresçam à procura da água ou dos nutrientes que na terra poderiam não estar tão facilmente acessíveis. E normalmente num cultivo sem terra
esses nutrientes estão muito mais acessíveis e por isso a planta não precisa de perder tanta energia e tempo à procura dos mesmos. Um pouco para enquadrar as várias formas de cultivo, vamos falar passo a passo de cada tipo de cultivo. E o primeiro, claro, é o cultivo intensivo, são as tais extensões muito grandes, agrícolas, com monoculturas, que utilizam grandes máquinas de agricultura, como tratores, e pronto, têm os seus benefícios, como também têm os seus problemas. De forma geral, o que é assim, mais importante de saber no cultivo intensivo é que precisa de bastante energia e extração mineira na colheita dos nutrientes que são então colocados na terra para esse cultivo. Por outro lado, esse mesmo fator de energia e extração mineira permite a produção de uma grande quantidade de comida homogénea. Temos aqui, por exemplo, o processo Haber-Bosch, que, utilizando energia e combustíveis fósseis, extrai o azoto da atmosfera para uma forma sólida que pode ser incluída na terra. Depois temos a extração mineira de outros fertilizantes, de outros minerais, que também precisam de energia. Isto resulta depois em fertilizante industrial e juntando os dois temos então os nutrientes disponíveis para a absorção das plantas, que depois são colocados na terra e com a ajuda da água e da luz temos então depois a produção de comida. Queria só também mencionar que na parte de cultivo intensivo estamos mais um pouco a trabalhar com a terra, com a água, com a luz e com o fertilizante. Os agricultores em si não têm muito de se preocupar com essa parte de como criar o fertilizante. E isso é uma parte importante em comparação com os outros tipos de cultivo que vamos ver já a seguir. Depois temos o cultivo biológico, orgânico, ecológico ou a permacultura, que de certa forma é um cultivo mais tradicional, onde tentamos pegar em restos orgânicos, em resíduos orgânicos, em restos de comida e transformá-los para os nutrientes para as plantas. Esta foto aqui é uma foto de uma quinta orgânica que eu fui visitar em Bristol, na Inglaterra, e como podem ver é muito diferente de um cultivo intensivo. Temos mais variedade de plantas, e às vezes não há uma separação física evidente entre as várias plantas, ou seja, há uma mistura geográfica das plantas, da forma como são semeadas juntas umas com as outras. Pronto, a grande diferença deste cultivo biológico é precisamente que estamos a reciclar um pouco resíduos e restos para nutrientes para as plantas e utilizamos micro-organismos que se encontram presentes naturalmente na terra e os processos biológicos que eles utilizam para transformar os tais resíduos orgânicos em nutrientes para as plantas. E no cultivo biológico, esse processo às vezes pode não estar exatamente onde as plantas estão a crescer. Ou seja, a preparação dessa terra com os nutrientes e com os micro-organismos pode ser feita em separado e depois mover então a terra para o sítio onde queremos cultivar as plantas, ou pode ser feito ao mesmo tempo. A grande diferença neste cultivo biológico em comparação com o anterior é que temos um fator tempo superior na transformação dos restos de comida em nutrientes e também um trabalho manual superior, precisamente porque as quintas também costumam ser mais pequenas, temos uma produção menor por causa do tempo e pronto, temos também outras vantagens em termos de sustentabilidade, mas é um fator a ter em conta. Depois vamos então avançar para os tais diferentes sistemas ou técnicas de cultivo sem terra, começando então pela principal, que é a hidroponia mineral. Escolhi aqui colocar duas fotos minhas. A da esquerda podem ver o meu colega Martim a ver umas torres verticais que podem ser usadas tanto para hidroponia mineral como para qualquer outro tipo de hidroponia ou cultivo sem terra. Pouco em contraste com isso, podemos ver também o cultivo de manjericão em garrafas de Coca-Cola reutilizadas. Portanto, isto para vos dar uma ideia de que a hidroponia pode ser bastante versátil, pode produzir grandes quantidades de uma forma muito eficiente e também utilizando bombas de água para mover a água, para oxigenar a água com bombas de ar, mas também podemos ter uma produção mais simples, mais passiva, apenas reutilizando material já existente, como é o caso das garrafas. E
Curiosamente, a hidroponia mineral tem algumas semelhanças com o cultivo intensivo, no facto de que a fonte dos nutrientes vem também de uma extração mineira e requer energia. Esta extração mineira permite obter os sais minerais, que são onde se encontram os nutrientes disponíveis para a absorção. E essa parte de extração está abstraída do agricultor que utiliza a hidroponia mineral. O agricultor apenas compra já a solução de nutrientes preparada numa loja, adiciona a água, tem a sua luz, mete as plantas e cultiva à vontade. Portanto, o fator de energia e extração mineira é grande neste tipo de cultivo, mas também permite produzir uma grande quantidade de comida. Depois temos então a aquaponia, que é uma forma de cultivo com que eu trabalhei bastante. As duas fotos à esquerda são de um sistema na Suécia, o primeiro sistema na Suécia que eu construí numa estufa. Depois em cima, ao centro, podem ver a produção de couve chinesa num sistema aquapónico. A couve chinesa também conhecida como pak choi. Isto foi numa pequena garagem na Islândia, em Reykjavik. À direita em cima podem ver uns peixes, que neste caso são a tilápia, que é um peixe muito versátil e utilizado em sistemas aquapónicos. E essa foto foi tirada em Las Palmas de Gran Canária, em Espanha. E por último, embaixo e à direita, o meu sistema pessoal que tive em casa, aquapónico. Pronto, é um sistema pequeno e não permitiu a produção de peixe para consumo próprio, apenas utilizando peixes ornamentais. E pronto, e este sistema aquapónico, como podem ver, é um sistema mais complexo. Curiosamente, a fonte da comida para os peixes é a única componente que não está dentro da zona de cultivo a que o agricultor que usa este sistema está sujeito. Tudo o resto está. Portanto, o agricultor compra comida para os peixes, isto faz os peixes crescer, que depois são colhidos quando for a altura de os comer. Os peixes, entretanto, vão produzindo resíduos que são transformados dentro do sistema por micro-organismos e processos biológicos, utilizando energia nos tais nutrientes disponíveis para absorção pelas plantas. E depois temos também a água e a luz para as plantas. Portanto, sim, é um sistema mais complexo, usa mais energia, mas é muito importante referir que produz dois tipos diferentes de comida, incluindo a proteína animal, que é algo que as outras formas de cultivo não o fazem. Depois temos a bioponia, é um processo emergente e muito experimental ainda de produção. Tenho aqui duas imagens de duas técnicas diferentes em experiências que realizei. À esquerda podem ver alface cultivada com lixiviado de vermicomposto de restos de comida. Ou seja, nós pegamos em restos de comida, colocámos num contentor onde havia umas minhocas vermelhas, minhocas especiais. Estas converteram esses restos de comida no tal vermicomposto, que é terra adubável, mas também produziram um líquido, um lixiviado, e esse lixiviado foi então colocado nesse sistema e permitiu cultivar as alfaces. Por outro lado, o lixiviado desse processo é um líquido com poucos nutrientes, por isso só permitiu cultivar as alfaces e pensamos que tal não seria possível com outras plantas e vegetais que requerem mais nutrientes. À direita temos uma técnica diferente. Podem ver que está a ser cultivado o manjericão e aqui o que fizemos foi pegar no vermicomposto, também utilizando os restos de comida transformado pelas minhocas vermelhas. Esse vermicomposto, separámos as minhocas do vermicomposto. O vermicomposto foi então secado e triturado até chegar a um pó e esse pó foi misturado na água. Mas de forma geral o conceito de bioponia é um pouco fechar o tal ciclo de nutrientes, pegar nos restos de comida depois de comer. Temos então os tais resíduos orgânicos que podem ser transformados através de micro-organismos e processos biológicos com a ajuda de energia em nutrientes disponíveis para a absorção das plantas. Curiosamente, aqui há parte da transformação dos resíduos orgânicos, por exemplo, no vermicomposto que falei há bocado. Essa parte mais de micro-organismos pode acontecer também dentro do sistema de cultivo a que o agricultor está exposto. E neste caso, em comparação com o outro método de agricultura com terra orgânico ou biológico, o fator tempo é menor na transformação de restos em nutrientes e o trabalho manual também é menor, porque estamos a usar bombas de água, por exemplo, mas precisamos de energia para os tais processos biológicos subjacentes.
Referir ainda que há um outro processo que ainda não falei, que pode ser incluído dentro de uma forma de cultivo biopónica, que é o processo Bokashi ou a compostagem Bokashi. Nesta forma de compostagem, nós pegamos nos restos de comida e adicionamos a um contentor e adicionamos uns micro-organismos específicos que se chamam micro-organismos efetivos, e estes fazem uma fermentação anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, dos restos de comida e produzem também uma terra adubável e também um lixiviado, que em teoria poderia ser utilizado também neste processo biopónico. Só que, como já referi, eu não tenho muita experiência em utilizar processos de compostagem Bokashi, portanto vou-me focar apenas, mais à frente, nos outros processos que tenho mais experiência. Um pouco aqui também para explicar melhor as duas tais experiências que realizei na bioponia. Tenho aqui um asterisco nos restos de comida, só para vos referir que num processo de vermicompostagem não se pode adicionar qualquer resto de comida, qualquer resíduo. Não devemos adicionar a um vermicomposto carnes, ossos, gorduras e qualquer outra coisa com azeite ou gordura, produtos lácteos como manteiga, creme azedo, leite, ovos inteiros e queijo, mas podemos adicionar cascas de ovos. Também não podemos adicionar salsas enlatadas, manteiga de amendoim e outros alimentos processados. Também não devemos adicionar alimentos cítricos como limões, limas e laranjas. Cebolas e alhos também não. Alimentos picantes como os pimentos picantes também não devemos adicionar. Cortes do jardim que tenham sido tratados com pesticidas também não devemos adicionar. Claro, plástico, metais, vidros e outros materiais não biodegradáveis não devemos adicionar. Sabão também não. Papel com um acabado brilhante ou tinta de cor também não devemos adicionar. E por último, não devemos adicionar ervas venenosas, carvalho ou sumagre ou outras plantas venenosas. Mas pronto, entrando agora em detalhe nas duas formas que realizei experiências. A primeira, a tal com a alface, pegámos nos restos de comida, colocámos no processo de vermicompostagem com as minhocas vermelhas, recolhemos o lixiviado que elas produziram, filtramos os sólidos desse lixiviado até ficar só mesmo com o líquido e então adicionamos esse lixiviado ao sistema biopónico e depois ajeitamos só o pH do sistema. A outra experiência que realizámos, também com o processo de vermicompostagem, mas desta vez separámos o vermicomposto das minhocas, esse vermicomposto colocámos num forno a aquecer a 105 graus e triturámos até chegar a um pó fino. Este pó depois foi adicionado ao sistema biopónico. E a ideia era que os nutrientes presentes inicialmente nesse vermicomposto sobrevivem um pouco a esse processo de aquecimento e trituração e depois começam-se a dissolver lentamente na água nesse sistema biopónico. Por último, tem aí o link dessa experiência que eu fiz, está em inglês a experiência, mas tem mais detalhes se tiverem interesse, por exemplo, a quantidade de plantas, a quantidade de pó que foi adicionado, o tempo da experiência, etc. Depois temos a antroponia, que foi um dos meus grandes focos de investigação, hobby, por assim dizer, de experiência. Mas antes de começar, quero realçar que a antroponia é um campo muito recente e com risco. E o conhecimento que eu gerei através das minhas experiências não foi revisto por pares científicos num contexto académico ainda. Por isso, se tiverem interesse em fazer a antroponia, devem proceder ao vosso próprio risco. Mas temos aqui várias imagens das várias experiências que realizei. À esquerda foi uma das primeiras experiências que realizei, um cultivo com alface, com a urina tratada. Ao meio temos manjericão, num sistema de antroponia desacoplado, ou seja, enquanto que na foto da esquerda, com a alface, temos a tal urina já tratada e processada, sempre a recircular continuamente com uma bomba de água através do material de suporte onde se encontram as plantas. Na foto do meio, com o manjericão e outras ervas, temos uma separação física, onde à direita, não sei se conseguem ver bem, mas há um pequeno funil, então a urina processada é colocada aí para ser convertida através de micro-organismos numa forma, ou os nutrientes que sejam convertidos numa forma mais absorvível pelas plantas e só depois, uma vez por semana, há uma bomba que é acionada e que transporta essa tal urina
já pronta para as plantas e processada para a componente onde já só se encontram as plantas. Tenho também uma foto, pronto, de urina processada, só para verem que, pronto, que se consegue cultivar bastante com pouca urina. Essa era a quantidade de urina que se adicionava no contexto semanal numa das experiências, num pequeno frasco de comida. No canto superior direito temos experiências com couve chinesa e com pepino, também a antroponia. E por último, no canto inferior direito, foi o primeiro sistema construído, que foi o maior sistema numa estufa, com várias técnicas diferentes de cultivo, mas sempre em antroponia. E aí foi possível cultivar pino, morangos, alface, ervas aromáticas e tomates. Pronto, de forma geral, aqui o conceito, como já referi, é pegar na urina humana processada e através de micro-organismos e processos biológicos e de energia, ter os tais nutrientes disponíveis para a absorção pelas plantas, que depois são colocados no sistema antropónico. Neste caso, o agricultor não tem toda a parte de processamento da urina junto com as plantas, é só parte desse processamento que se encontra perto das plantas, ou não, se for num sistema desacoplado, por exemplo, não está tudo junto, está tudo com um desfazamento temporal e físico. Referir que o fator tempo, em comparação com o cultivo em terra, biológico, é também menor na transformação dos restos em nutrientes e o trabalho manual também é menor. Por outro lado, também precisamos da tal energia para os tais processos biológicos. Entrando um bocadinho mais em detalhe, para quem tiver interesse, temos aqui as várias etapas do processo antropónico. Um asterisco encontra-se aqui na urina humana para referir que só devem usar a urina humana de uma pessoa com bastante saúde e devo referir também, se possível, de sexo masculino, porque com o sexo feminino temos o risco, às vezes, de haver contaminação com sangue. Mas pronto, se uma pessoa tiver atenção, é possível também usar do sexo feminino. E também de referir que essa pessoa saudável não deve estar a usar medicamentos ou hormonas, porque, pelo menos para mim, ainda não é claro o risco que existe desses medicamentos hormonas de irem com a urina até às plantas e depois nós consumimos essas plantas e poder haver algum risco de saúde associado. Mas pronto, a urina humana é recolhida e depois é armazenada durante um tempo até a urina ficar volatilizada. Isto porquê? Porque a urina tem o azoto na forma de ureia e através do armazenamento, durante um tempo de 5 semanas no mínimo, essa ureia é transformada em amoníaco e esse processo aumenta o pH desse líquido até um valor superior a 9. E, em princípio, esse valor superior a 9 vai neutralizar qualquer bactéria ou infecção que possa ocorrer nesse líquido, que é um líquido muito básico. Micro-organismos podem ser maus para a nossa saúde, não vão conseguir aguentar. Também tenho um asterisco aqui, porque é possível reduzir esse tempo de 5 semanas, quase até para uma forma instantânea, ao misturar a urina recolhida fresca, por assim dizer, com sementes de melancia trituradas e sem casca. Isto porque as tais sementes têm um catalisador, a urease, que permite converter muito mais rapidamente a ureia em amoníaco. Depois, essa tal urina volatilizada é adicionada a uma componente de nitrificação. Nitrificação quer dizer que existem bactérias, micro-organismos, que transformam o amoníaco em nitrato, que é uma forma de azoto mais facilmente absorvível pelas plantas. E por último, então, transportamos a urina nitrificada à componente com as plantas. Para quem tiver interesse, tenho aqui os links para as várias experiências que realizei dentro da antroponia, tendo em conta o meu primeiro sistema no âmbito da tese de mestrado, depois o cultivo de alface, quando também experimentámos cultivar pepino com diferentes concentrações de urina, a forma onde conseguimos processar a urina mais rapidamente através das tais sementes de melancia sem casca e trituradas. Também investigámos um pouco usar a cinza de madeira como suplemento, isto porque, apesar da urina ter muitos nutrientes,
para algumas plantas que requerem mais nutrientes pode não ser suficiente, então investigamos a tal cinza de madeira como suplemento. E por último, a experiência com a antroponia desacoplada, para ver se era possível também cultivar utilizando urina, mas parando e sem ter um processo contínuo de fluxo de água e de nutrientes. Bom, falamos agora das formas de cultivo, vamos então para a fase da pandemia, onde infelizmente nos encontramos. E separamos aqui a pandemia em 3 fases principais: o início da pandemia, o pico da pandemia e o final da pandemia. Queria, antes de entrar em detalhe, de referir que vários países, lá está, vão estar em diferentes fases de uma pandemia e que as várias fases desta pandemia não é claro ainda que vamos chegar a níveis tão extremos, por exemplo, no final de uma pandemia, como vou referir aqui. Isto é uma experiência, uma forma de pensar, uma simulação, por assim dizer, de uma pandemia que, pronto, um pouco para nos preparar para essa tal pandemia, onde não sabemos se a pandemia onde nos encontramos atualmente vai ser tão séria ou não. Mas pronto, no início da pandemia temos recursos e energia constante e em algumas zonas rurais, como é normal, pode haver também energia intermitente, mas ainda recursos constantes. Neste início da pandemia existe pouca informação sobre o vírus e começam as primeiras medidas de restrição de viagem de pessoas, mas de forma geral a vida continua como normal. Quando entramos, por outro lado, para o pico da pandemia, ainda temos a energia constante, mas começamos a ter recursos intermitentes. Isto porque começam a haver quarentenas gerais e alta restrição de movimento das pessoas, por exemplo, apenas para serviços essenciais. E por isso começam também a haver a falta de alguns produtos nos supermercados ocasionalmente. Mais à frente, no pico da pandemia, entramos numa zona onde temos energia um pouco já intermitente e poucos recursos ou sem nenhum recursos. Isto porque as cadeias de abastecimento começam a ficar bastante afetadas e começa a faltar comida básica nos supermercados. Pois no final já da pandemia não temos acesso nem a recursos nem a energia. Existe um número de infectados muito alto e falta de trabalhadores até para serviços essenciais como é a agricultura, a saúde e a energia. Por outro lado, já se vê a luz ao fundo do túnel e começa a recuperação da sociedade. Ora, tendo em conta as várias fases da pandemia, faz sentido que haja uma prioridade de quais os métodos de cultivo que vamos usar, dependendo da fase da pandemia onde nos encontramos. Se temos recursos e energia constante, podemos então realizar aquaponia, hidroponia mineral ativa, bioponia e antroponia. Se há energia intermitente e recursos constantes, podemos então fazer a hidroponia mineral passiva. Isto quer dizer que não precisamos de usar tanta energia e podemos usar só os sais minerais para a hidroponia. O que é que estes métodos de cultivo se encontram no início? Bom, se temos acesso a recursos constantes, isto quer dizer que podemos ir comprando comida para os peixes, e isto quer dizer que também podemos ir comprando as tais soluções minerais para a hidroponia mineral, e se temos a energia constante, podemos fazer a bioponia e a antroponia à vontade. Mas quando chegamos ao pico da pandemia, começamos já a ter menos recursos. E aí o foco é mais na bioponia e antroponia, ou seja, vamos consumindo os recursos que já compramos, claro, mas vamos já transformando restos de comida e a urina, por exemplo, em soluções nutrientes que podemos depois usar para o cultivo biopónico e antropónico, respectivamente. Se ficamos já sem recursos disponíveis, se os supermercados estão fechados ou se há muito pouco recursos disponíveis e temos apenas a tal energia, mas que de vez em quando falha por qualquer razão, então podemos então realizar, por exemplo, a hidroponia desacoplada e uma bioponia passiva. No caso da antroponia desacoplada, isto quer dizer o quê? Quer dizer que nos poucos momentos que temos acesso à energia, vamos utilizar essa energia para transformar a urina numa solução nutrientes com os nutrientes absorvíveis pelas plantas, para depois, quando fiquemos sem energia, possamos adicionar ao sistema. Por outro lado, a bioponia passiva, isto quer dizer que quando há energia, vamos então conseguir os tais lixiviados, ou então transformar o vermicomposto em pó, e depois vamos adicionar esse líquido às plantas, se bem que não há uma garantia que funcione muito bem sem a adição de oxigênio. E claro, ainda com energia intermitente, devemos começar já um cultivo
de agricultura biológica, orgânica, ecológica, etc. Contudo, no final da pandemia, já não vai haver nem recursos nem energia, e então aí o foco da produção deve ser na permacultura, na agricultura biológica, ecológica e orgânica. Presume-se que o fim de uma pandemia seja um período de grande stress na sociedade e com muito poucos recursos acessíveis. E aí não há cultivo sem terra que nos valha. Temos mesmo de voltar às raízes, por assim dizer, e utilizar estes métodos mais tradicionais. Cultivo em terra. Pronto, vou aqui também falar um pouco, passo a passo, do que é que podemos sugerir que vocês façam em cada etapa da pandemia para vos preparar para o tal cultivo. No início da pandemia, então, devem começar a comprar e juntar materiais para poder cultivar usando qualquer técnica ou as técnicas preferidas que vocês tenham. Isto inclui comprar ou juntar recipientes de plástico para cultivo e também para processos biológicos, baldes, caixas, etc. E recipientes para guardar outros líquidos necessários. Tubagens de borracha ou plástico e ligações para as bombas de ar e de água. Comprar também as bombas de ar e de água e pedras de ar. As sais minerais para a hidroponia mineral. Luzes apropriadas para as plantas se não tiverem acesso a muita luz natural. Alevinhos de peixe e comida para peixe se quiserem fazer a tal produção aquapónica. Um material com alta superfície diária, isto quer dizer que seja possível cultivar os tais micro-organismos para fazer os processos biológicos dos quais dependem a aquaponia, a bioponia e a antroponia. Claro, devem comprar também as sementes das plantas que querem cultivar e mais à frente vamos falar de cultivar o quê e em que fase da pandemia. Depois também temos os organismos de transformação de resíduos. Nem toda a gente tem acesso a minhocas vermelhas, por exemplo, larvas de moscas de soldado negro, que é outra forma de transformar resíduos em proteína, e micro-organismos bokashi, por exemplo. Portanto, se não tem acesso, é uma boa altura para começar a obter esses tais organismos. Também não é uma má ideia comprarem produtos químicos para alterar o pH da água, por exemplo, o cal ou o ácido fosfórico, em particular. E também comprarem, se não têm já acesso, a terra para cultivo para a tal etapa quando seja necessário transicionar para uma produção só em terra. Depois também comprarem cordas, redes e outro material útil na construção ou para ajudar ao cultivo. E se tiverem orçamento extra, por que não comprarem também os medidores de pH e oxigênio para o vosso cultivo sem terra e produtos químicos compatíveis com o cultivo orgânico para controle de pragas e ou também insetos predadores para essas mesmas pragas. De referir também que devem dar prioridade quando estão a pensar em comprar recipientes de plástico, por exemplo, devem dar prioridade a um cultivo vertical, porque este é mais eficiente em termos de espaço. Portanto, quando estiverem à procura de tubagens ou recipientes onde querem cultivar as plantas, pensem um pouco como é que iriam fazer esse cultivo de forma vertical. No meu caso pessoal, tentei um pouco simular, encontrando eu também no início de uma pandemia, pensei, ok, enquanto uma pandemia vou tentar encontrar todos os contentores, ou contentores não, recipientes que tiver à minha volta, onde seja possível cultivar. E assim fiz, encontrei baldes, encontrei um tanque de aquário antigo, encontrei umas luzes para cultivar, coloquei tudo num canto da casa e pronto, também, não sei se conseguem ver, há um desses baldes que tem umas pedras, o tal material com a superfície diária, e comecei também um pouco a cultivar esses micro-organismos que me vão permitir depois converter resíduos orgânicos em nutrientes para as plantas. Ainda no início da pandemia, devem já arrancar com a biologia, isto é, construir ou encontrar os recipientes para os processos biológicos, começar os processos biológicos como a compostagem, a vermicompostagem e a nitrificação. Isto em paralelo com outros processos ou não. A nitrificação é um processo relativamente simples, mas que demora tempo. Pode demorar até 6 meses, se houver uma temperatura baixa. E por isso um conselho que vos dou para acelerar o processo de nitrificação é, se tiverem acesso à água de um aquário já nitrificado ou um sistema aquapónico também já em funcionamento, obterem um pouco dessa água, um pouco para semear, entre aspas, o vosso sistema com as tais bactérias. Também devem começar a preparar a terra e semear, isto
implica ver o espaço e o número de sementes por buraco adequados. Pronto, construir também e arranjar os sistemas de cultivo onde vão colocar as plantas. Por último, transportar as plantas germinadas para esses tais sistemas de cultivo. Já no pico da pandemia, então começamos a dar prioridade às técnicas com fontes de nutrientes mais escassos. Isto inclui a aquaponia, por causa da comida para peixe que é preciso comprar, e a hidroponia mineral, por causa das sais minerais que são precisas de comprar. Também se deve dar prioridade a estas duas técnicas, lá está, porque são técnicas de cultivo sem terra, portanto são mais rápidas e poupam água, mas também porque são técnicas mais conhecidas, com mais informações disponíveis e mais bem testadas, ou seja, podem encontrar muita informação online, na internet, se tiverem algum problema ou se quiserem experimentar alguma coisa nova. Isto porque as outras formas de hidroponia orgânica, como a bioponia e a antroponia, não têm tanta informação disponível online e são mais experimentais e por isso podem resultar em menos colheitas durante o processo de experimentação. Como segundo ponto, durante o pico da pandemia, devem continuar a converter os resíduos orgânicos em nutrientes enquanto tenham acesso à energia. Isto é, converter os restos de comida em lixiviados e em vermicomposto, seca em pó, e converter a urina humana em urina processada nitrificada, para então, quando começarem com o sistema biopónico e antropónico, já terem as coisas prontas. Devem também começar a semear já em composto que tenham produzido, vermicomposto, composto bokashi ou terra que tenham comprado. E por último, devem consumir finalmente a proteína animal que têm dos peixes que estão a produzir. De referir ainda que estas formas mais tradicionais de cultivo em terra, que ficam aqui mais para o final, porque usam a terra, economizam menos água e demoram mais tempo a crescer. É só mesmo por causa disso. Já no final da pandemia, então aí sim vamos dar prioridade às técnicas ainda com fontes de nutrientes mais escassos, que agora, como já gastámos a comida para os peixes em teoria e as sais minerais, vão ser os lixiviados de vermicompostagem, o pó de vermicompostagem, os lixiviados de compostagem bokashi e a urina processada e nitrificada. E depois então vamos já proceder ao cultivo máximo em terra. E por causa disso devemos prestar a máxima atenção a pragas de insetos ou fungos, porque na terra estes insetos ou fungos têm mais sítios para colocar ovos ou expandir-se sem que consigamos ver e de repente aparecem as pragas e não sabemos bem o que fazer. Portanto, temos de ter um olho bastante atento. E se ainda tivermos a água restante dos outros processos, ou seja, os processos aquapónicos, hidropónicos, minerais e hidropónicos orgânicos, já colhemos todas as plantas e ainda temos a água, podemos usar essa água para regar a terra onde estamos agora a cultivar ao máximo. Antes de proceder para a próxima fase, vou só referir aqui que há várias habilidades que são úteis que vocês comecem a investigar e a aprender. Estamos a cultivar. A primeira delas é como conservar as colheitas que vocês fizerem a longo prazo. Isto porque podem de repente cultivar muitas coisas de um só tipo e querem guardar para depois, ou porque pode acontecer que tenham muito espaço disponível e cultivaram demasiado. Aqui algumas das formas de conservar que se nos ocorreu mencionar-vos é secar, congelar, fermentar, escabeçar e conservar em vinagre. Por outro lado, podem também começar a investigar vocês as várias fontes alternativas e seguras de nutrientes, porque as fontes que nós vos falamos não são todas as possíveis, claro, são apenas as fontes que nós já temos alguma experiência e sabemos que funcionam, mas pode haver muitas mais que funcionem. Por exemplo, temos aqui a cinza de madeira, as larvas de mosca de solado negro podem ser usadas para transformar restos de comida na tal larva, que é uma fonte de proteína que pode ser dada como comida para peixes. Depois temos as lentilhas de água e a azola, podem servir também para comida para peixe ou outros animais. Referimos aqui a outros animais porque poucos de vocês, mas ainda assim alguns, poderão ter acesso a uma pequena quinta com galinhas ou outros animais e podem também dar essa comida a esses animais. E ainda aqui nas habilidades úteis para saber, é também saber identificar plantas e organismos alternativos para consumo próprio, ou seja, para consumo humano. Inclui outra vez as lentilhas de água e a azola, que podem ser consumidas por nós, os humanos,
Dentro da aquaponia podem também ser produzidos camarões e cigala de água doce e também podem ser cultivadas em sistemas sem terra plantas aquáticas como o agrião, a coruja, aipo selvagem e lótus indiano. Vamos então focar-nos um pouco, outra vez, no cultivo dentro de casa e nós achamos que deve haver uma prioridade de métodos quando estão a pensar como é que vão cultivar dentro da vossa casa. Isto, claro, vai depender dos recursos que vocês tenham para comprar materiais, do espaço que tenham na casa de cada pessoa e a orientação da vossa casa ao sol, para só falar de alguns exemplos. Em primeiro lugar, nós achamos que vocês devem cultivar verticalmente, perto de janelas ou com luz natural. E aqui podem ver no canto inferior esquerdo uma foto da minha janela, onde eu tinha uns vasos, num sistema de hidroponia mineral, pronto, perto da janela, com acesso à luz natural, e foi possível cultivar várias ervas aromáticas. Isto foi num apartamento antigo, e no apartamento atual é a segunda imagem, que é também relacionada com o segundo ponto, ou seja, tenho aqui um canto onde não tenho tanto acesso à luz natural e por isso decidi optar por um cultivo vertical, mas com luz artificial adequada. E aqui podem ver que cultivei também alface, manjericão e outras ervas aromáticas com bastante produção num curto ou num pequeno espaço de tempo e num espaço físico. Mas claro, nem toda a gente tem acesso a esse tal cultivo vertical por várias razões. E assim o ponto 3, que é relacionado com a terceira imagem, é que devem dar prioridade a um cultivo horizontal, perto de janelas ou com luz natural, que é o caso dessa terceira imagem, que se relaciona com o ponto 3 e ponto 4. Era um sistema aquapónico que tinha, infelizmente muito pequeno e sem produção de peixe para consumo próprio, mas com produção de plantas, e parte desse sistema estava bastante perto da janela e tinha acesso a luz com abundância, e outra parte não tinha tanta luz, e então adicionei uma luz artificial adequada. E por último, o último método que devem dar prioridade, mas que não deixa de ser importante, é de usar qualquer recipiente, balde ou garrafa que possa reter água. E essa é mesmo a última foto que tenho, que é o cultivo de pimentão, ou paprika, também conhecido, numa garrafa de 1,5 litro, utilizando as tais sais minerais de hidroponia mineral. Como podem ver, produziu mesmo pimentos que foram possíveis de consumir. Pronto, não é a forma talvez mais esteticamente bonita de cultivar. Como podem ver, também há muita alga na parte da água, porque não protegi a garrafa da luz solar. E essas algas, claro, roubaram nutrientes à planta. Vamos então falar um pouco de o que é que devem cultivar e quando, tendo em conta a fase da pandemia onde se encontram. No início da pandemia, a ideia é não ter de ir tanto ao supermercado e por isso nós sugerimos que os vegetais mais frescos e mais perecíveis, ou seja, que duram menos. Estas ervas não têm tantos nutrientes, mas são boas adições para as refeições que vocês vão ter em casa. E estas plantas incluem-se a alface, a acelga, a rúcula, o manjericão, a menta, a salsa, o coentro, a cebolinha, o pak choi, também conhecido como couve chinesa, o agrião, a ervilha, o feijão, etc, etc. Ainda no início, mas já dentro um pouco do pico da pandemia, devem começar uma transição para vegetais mesmo mais frescos e menos perecíveis. Ou seja, eles duram um pouco mais e têm um pouco mais nutrientes. Mas também não têm assim muito mais nutrientes, por isso não é possível sobreviver apenas destes vegetais. E continua a ser a ideia que vocês vão o menos possível ao supermercado para comprar estas coisas e possam cultivá-las em casa. E estes vegetais incluem tomates, berinjelas, pepinos, abobrinha, morangos, que neste caso é uma fruta, pimentão, couves, couve-flor, brócolo, rabanete de repolho, beterraba, taro, cebola, cenoura, rabanete, etc. e etc. Já no final da pandemia, aí tem de se fazer uma nova transição para tubérculos ou vegetais de raiz, isto é, comida que possa durar mais e tenha mais calorias. Dentro deste grupo incluem-se a batata doce, a beterraba sacarina, a mandioca, a xerovia, a couve-rábano, o nabo, o ápio e o gengibre.
gengibre não tanto para consumo próprio, mas para adicionar a refeições que tenham. Como repararam aqui, não temos comida muito conhecida, que também dura muito tempo e tem muita caloria, como os grãos e o arroz. E nós achamos que estes não são recomendáveis porque precisam de muito espaço para cultivar. Ou seja, para conseguirem um pouco de arroz, um pouco de grão, vão precisar de bastantes plantas, porque cada planta individual produz apenas muita pouca coisa comestível. E por último, a questão é, claro, quanto é que devem cultivar. E o que nós achamos é que numa frase devem cultivar o mais possível, utilizando todos os recipientes, garrafas, baldes e vasos disponíveis que tenham. Mas ainda assim, isto não será suficiente. E não será suficiente porque temos aqui um exemplo com batatas. Nós escolhemos as batatas porque é a comida com melhor relação entre calorias e densidade de espaço de cultivo. Ou seja, cada planta de batata vai-vos dar bastantes batatas e cada batata é uma fonte de grandes calorias. Cada humano precisa de 1600 kcal como mínimo para sobreviver por dia. E isto é mesmo o mínimo dos mínimos. Vocês, se tentarem comer só batatas durante algumas semanas ou meses, vão ter uma saúde péssima e não se recomenda de todo. Portanto, isto é o mínimo dos mínimos. Cada batata em si tem 77 kcal por cada 100 gramas. E cada batata costuma pesar entre 140 a 340 gramas. Vamos supor 240 gramas em média. Cada batata individual tem então 184 kcal. Ou seja, cada pessoa precisaria de 8 batatas por dia, ou quase 2 kg de batata. Isto pode não ser muito, mas por outro lado, cada planta de batata dá-nos mais ou menos 1,4 kg de batata. E se projetarmos para um período de 6 meses, iríamos precisar de 270 plantas para poder comer a produção de 1,5 plantas por dia durante 6 meses. Portanto, o que nós vos recomendamos, e a conclusão, é que devem focar a prioridade em ter reservas do supermercado suficientes enquanto seja possível. Isto é, comprarem coisas que são difíceis de cultivar em casa, como cereais, grãos, fruta, claro, suplementos vitamínicos e a comida normal que já comem todos os dias. E só então cultivar para complementar a comida diária. A não ser que sejam umas pessoas que tenham uma quinta ou muito espaço disponível e aí então podem substituir quase toda a vossa comida apenas com o que produzem da terra. Deixo-vos aqui algumas instruções grátis que fiz ao abrigo de um projeto que é o projeto Oikosol e nestas instruções vão poder saber como construir passo a passo um sistema de aquaponia, um sistema de hidroponia mineral passivo e também um sistema de vermicompostagem. Isto são instruções grátis, vocês podem descarregar, podem partilhar, podem alterar se quiserem e são de código aberto, por assim dizer. Podem alterar o que quiserem. E pronto, este foi o final da apresentação. Estamos agora a viver, como sabem, uma pandemia e esperamos que este vídeo tenha sido de alguma forma inspirador para que comecem vocês próprios a cultivar na vossa casa dentro do possível, um pouco também para começarem a aprender como é que funcionam estes vários diferentes tipos de cultivo, com terra, sem terra, e pronto, para que façamos destes momentos mais difíceis o melhor que consigamos. E com isso, espero que tenham gostado do vídeo e desejo-vos a todos umas boas colheitas.